Sabe, eu amo histórias contadas fora da ordem cronológica. E não importa em qual mídia, filme, livro, série, sempre me parece um convite do criador dessa história a não só entrar e compartilhar, mas analisar também seu novo mundo com atenção e ajudar a montar um grande quebra-cabeças, que é outra coisa que eu adoro. E CDZ tem muito de tudo que eu gosto. A história é boa, os personagens não são tão profundos, mas são até gostáveis. Tem mitologia, astronomia, astrologia e as armaduras. Isso é um belo de um plus. Mas sendo bem honesto, o que eu gosto mesmo em CDZ é a cronologia maluca desse anime. E pensando nisso eu decidi montar o quebra-cabeças do mestre do traço ardente junto com vocês. A partir desse vídeo, vamos explorar a cronologia definitiva e fiel do mangá Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu decidi nesse primeiro momento usar apenas a história original do mangá clássico, ou seja, histórias que nos foram apresentadas, por exemplo, em Next Dimension, que é a continuação oficial da série, e qualquer outro spin-off estarão de fora nesse primeiro momento, e serão usadas apenas para complementar informações necessárias para entender a cronologia do mangá original, e isso se necessário. Futuramente pretendo criar vídeos com a cronologia de cada uma dessas obras, mas por agora isso é tarefa para o Cláudio do futuro. Para deixar tudo o mais completo possível, decidi usar também como complemento o Hipermito. Para quem não conhece, o Hipermito é uma seção de 8 páginas, publicada originalmente na revista Cosmo Special de 1988. Essa revista serviu na época como uma espécie de primeira enciclopédia para o mangá ou um databook, se preferirem. Trouxe um monte de informações sobre o mangá, que naquela época estava na luta entre Shun e Casa de Eliminados, ou seja, ainda nem existia a Saga de Hades, mas também tem algum espaço para o anime, dentre as fichas de personagens e outras informações. E, no meio disso tudo, trouxe o Hipermito, que são alguns textos com ilustrações essas que inclusive usarei aqui nos vídeos, resumindo todo o mito de CDZ até aquela época e com a visão daquela época. Justamente por algumas informações terem sido alteradas com o passar das décadas, optei por não trazer o Next Dimension nesse primeiro momento. E a terceira publicação que eu vou usar como fonte de informações é a enciclopédia oficial, essa sim uma enciclopédia de verdade, com informações detalhadas e segredos que o mangá não abordou e focado 100% no mangá. Então bora começar, que o universo já tá em expansão e não espera a gente não. Antes da era da criação do universo. Antes da gente começar a falar sobre o Hipermito, é preciso falar de uma época anterior à longínqua era da mitologia e ainda anterior ao instante do nascimento do universo. É importante ressaltar que o Hipermito teve início com o Big Bang, mas existia algo antes disso, algo que está envolto em mistérios. O Big Bang é o ponto de partida do Hipermito, mas que espécie de mundo existia antes dele? Será que ele tem alguma relação com o Hipermito? Até os tempos contemporâneos dizem que não existe ninguém que conheça o mundo anterior à grande explosão. Outro grande mistério é sobre a grande vontade. O que de fato ela é e onde será que essa grande vontade nasceu? Nada disso é explicado, embora hoje saibamos através das demais obras de CDZ que ela é a vontade suprema, a lei do universo, e está acima de todos os deuses. Não é uma entidade, mas sim uma força cósmica a ser seguida, capaz inclusive de gerar vida. Sobre essa época anterior, o Hipermito apenas nos revela que aquele que de alguma forma está ligado ao Big Bang é Cronos, o grande deus do tempo. Uma observação, embora tenha o mesmo nome fonético que o titã Cronos, a grafia do nome é diferente, os deuses em questão são diferentes. Um é um titã, a próxima geração de deuses, e este aqui é o deus que é a personificação do tempo em si. Ele é considerado o gatilho para o nascimento do universo, mas ninguém sabe dos detalhes. Será que ele já existia antes do Big Bang? Será que seu nascimento foi o que causou o Big Bang? Nenhuma pista é dada além da ligação de Cronos com esse evento misterioso. O Big Bang, a grande explosão, é a origem ultra misteriosa do universo. A partir dessa grande explosão tem início o Hipermito e a era da criação do universo. Liberados pelo Big Bang, os fragmentos da grande vontade colidiram no universo, tornando-se cintilantes estrelas no espaço e formando o universo em que habitamos. Usando como referência tanto o Hipermito, que foi usado como história até agora, como também a enciclopédia, a gente descobriu que, após isso, a grande vontade, depois de dispersada no cosmos pelo Big Bang, vagou pelo universo na forma de uma flecha de luz e se tornou um planeta. Ela então jorrou sobre a Terra e fez nascer a vida em forma de deuses. A vida evoluiu e tornou-se o ser humano, a imagem dos deuses. Mas antes da gente falar sobre os humanos, ainda precisamos falar sobre o surgimento das divindades, então vamos retroceder um pouquinho. Chegamos à era da criação da Terra e o nascimento da vida. De acordo com o Hipermito, na Terra, uma das estrelas que a grande vontade se alojou
Primeiro surgiu Gaia, a Mãe Terra, seguida por Urano, o céu, e Pontos, o mar primordial, simbolizando justamente o surgimento da Terra, do céu e dos mares, e a partir deles a vida teve início. Considera-se que a vida que surgiu inicialmente no planeta foi progredindo para a figura das divindades, e com o passar dos tempos, finalmente os seres humanos nasceram. Esse foi um processo que durou centenas ou milhares de anos, mas não tem como a gente mensurar esse tempo em uma época em que o próprio tempo ainda estava se formando. Logo após a Era da Criação da Terra, tem início a Era dos Deuses, e todas aquelas histórias relacionadas aos deuses primordiais e suas proles se encaixam cronologicamente aqui. Muitas dessas histórias a gente conhece através da mitologia grega, mas como elas não foram mencionadas no mangá clássico, eu também não vou falar delas aqui. Histórias como Titanomáquia, a Gigantomáquia e qualquer outra história relacionada aos deuses. Porém, a gente tem algumas outras histórias para contar, começando com uma mencionada no capítulo 98 do mangá, quando Doku, Seiya e Shun estão conversando em frente ao Muro das Lamentações. Libra conta para os Cavaleiros de Bronze que os titãs Cronos e Reia é que geraram Hades. Isso implica em considerarmos que Gaia e Urano ainda viviam na Terra durante a Era dos Deuses, já que pelo menos no episódio G sabemos que os titãs são filhos desses deuses, e Cronos e Reia são dois dos 12 titãs originais. Na série clássica, nada é comentado a respeito de nenhum deus além desses dois, mas levando em conta o episódio G e a forte base que o Hypermito possui na mitologia grega, acredito que é possível, se a gente quiser, considerar que sim, Gaia e Urano são pais de Cronos e Reia. Mas como eu disse na introdução, eu prefiro me abster de achismos e falar apenas daquilo que é fato para o mangá clássico. Mesmo assim, quero trazer novamente o episódio G na conversa para mencionar uma curiosidade. Reia não odeia os seres humanos, seres que estavam começando a surgir na Terra naquela época. Ela só não quer que eles se esqueçam o que acredita ser o lugar deles, de submissão e respeito aos deuses. Além disso, ela não tem nenhuma hostilidade e até mesmo reconhece a força dos humanos, mas não tolera a crença que surge entre eles de que eles podem superar um deus. E essa é exatamente a mesma motivação de Hades no mangá clássico, o que nos leva a crer que ele adotou a mesma forma de pensar de sua mãe se o episódio G for considerado dentro da cronologia, que é algo que a gente não está fazendo nesse primeiro momento. E ainda falando sobre Hades e o episódio G, a forma criança de Cronos lembra bastante o Alone, encarnação de Hades em The Lost Canvas. Isso me faz pensar que Hades é o filho mais fiel dos pais, tanto em aparência quanto em ideologia, se a gente for considerar também essas duas séries para o vídeo. Mas voltando à Era dos Deuses, é dito no Hypermito que as divindades que surgiram na profusão de religiões e mitos diferentes que se espalharam pelo mundo são todas consideradas seres humanos que manifestaram a grande vontade no interior de seus corpos. E isso corrobora com uma informação contida na enciclopédia CDZ, que diz que com o passar dos tempos começaram a surgir seres humanos que abrigavam os espíritos dos deuses, ampliando cada vez mais o seu poder sobre a Terra. Esse espírito dos deuses, vamos lembrar uma vez mais, trata-se da grande vontade. E de acordo com o Hypermito, alguns desses, vamos chamar de super-humanos, eles foram justamente Zeus, Hades e Poseidon. No mangá, além da afirmação de Doku de que Hades é filho de Reia e Cronos, Thanatos diz no capítulo 106 do último volume que Hades, Poseidon e Zeus são irmãos. Nunca é mencionado se os outros dois são filhos dos mesmos pais, mas se considerarmos outras obras e a própria mitologia grega, podemos presumir que, sim, Reia e Cronos também geraram os futuros deuses do mar e dos céus. Quando um grande número de humanos passou a nascer na Terra, surgiram entre eles aqueles que fizeram despertar a grande vontade no interior de seus corpos. O cosmo já era parte da existência dos deuses, e se considerarmos que a manifestação do cosmo é algo que se dá através do alcançar dos 7 sentidos, a grande vontade pode ser designada como um super sentido, que está muito além deles. Então, ao alcançar um cosmo supremo, surgiram as 3 primeiras pessoas capazes de manifestar a grande vontade. Chamados de Zeus, Hades e Poseidon, eles foram venerados como deuses pelo povo, expandindo sua autoridade. Por fim, Zeus passou a reinar sobre o céu e a terra, ao passo que Poseidon governava os mares e Hades o mundo dos mortos. Dentre eles, o poder de Zeus era enorme, tanto que ele ficou conhecido como o Todo-Poderoso. Sua presença servia de rédeas para manter o equilíbrio entre céu, terra, mar e o mundo dos mortos. A Era dos Deuses ainda tem muitas histórias a contar, mas farei uma pausa aqui para que no próximo vídeo possamos nos concentrar na criação dos reinos dos poderosos irmãos olimpianos.
Quer saber como essa história continua? Então já se inscreve no canal e não esquece de clicar no joinha aqui embaixo. Sei, parece muito clichê falar isso, mas como alguns de vocês já devem saber, isso é importante demais pra gente que cria conteúdo. Eu te agradeço muito até aqui e até já!